Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rei do Aquário Plantado. Meu nome é João Matias e hoje eu vou falar para você tudo o que você precisa para ter um aquário plantado. Quais materiais, um pouquinho do como fazer. Bom, vamos começar dizendo o que é mais importante para você ter um aquário plantado. Você deve saber já o que é mais importante, o que você precisa em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa ter para poder ter um aquário plantado. Eu vou até dar um tempinho aí no vídeo para você comentar aqui embaixo qual que é a primeira coisa. Vamos ver se você adivinha. Contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comentou? Beleza. Bom, a primeira coisa que você precisa ter para ter um aquário plantado é um aquário. Então primeiro você tem que ter um aquário, claro. Mas como é que é esse aquário, né? Não vou só ficar nisso, não vou só falar que precisa ter um aquário, né? Como que é esse aquário? Normalmente o aquário plantado ele costuma ser um pouquinho diferente dos outros tipos de aquário. Nada impede você ter um aquário comum, sabe? Se você conseguir fazer um aquário desse jeito, comprar um aquário ou montar um aquário desse jeito, é mais legal. Eu mesmo montei esse aquário. Um aquário plantado, normalmente você tem uma profundidade um pouco maior, uma altura um pouco menor, tá? Esse aquário ele tem 50 centímetros de profundidade e 45 centímetros de altura. Normalmente um aquário que seria desse tamanho, aí, comum, eles fariam aí com 50 centímetros de altura, 40 de profundidade, sabe? Fariam alguma coisa assim. Porque geralmente tem aquário marinho, tem outros tipos de aquário que você quer dar talvez uma atenção maior para os peixes, né? Então você não precisa ter essa profundidade. No aquário plantado você quer ter essa profundidade, normalmente é importante para você conseguir fazer efeitos melhores, você conseguir fazer um hardscape mais interessante, tá? E a altura também, a altura pode ser um pouco mais baixo para que a iluminação também chegue bem nas plantas carpetes. Então esse aquário mesmo eu quase fiz ele com 40 centímetros de altura, acabei fazendo com 45. Então o aquário ele é um pouco mais, ele costuma ser um pouco mais diferenciado. Uma outra coisa que não é uma regra, mas que deixa o visual um pouco mais clean também, é você evitar ter travas e acaba facilitando também na hora de montar, de fazer manutenções e fazer mudanças, né, no hardscape. Então esse aquário ele tem praticamente zero de travas. Eu fiz uma trava triangular, vou deixar na descrição aqui como é que eu fiz essa trava, com uma pequena segurança a mais, mas ele é praticamente um aquário sem trava. Ele é tudo clean, não tem travas transversais, não tem travas laterais, não tem aquele monte de travas, tá? Então para conseguir fazer isso, eu tive que fazer um vidro com um vidro um pouco mais grosso também, para poder suportar. Inclusive na montagem eu falo disso também, tá? No vídeo que já vou deixar aqui na descrição também. Então, primeiro o aquário, que você tem que ter para ter o aquário plantado, claro, né? Bom, em segundo lugar, a iluminação. É interessante ser uma iluminação branca. Você pode colocar aquelas cores, né? Que seria o WRGB, por exemplo, que dá um destaque maior nas plantas. Não é o meu caso. WRGB significa W de white, branco, R de red, vermelho, G de green, verde e B de blue, azul, né? Então, WRGB. Para essas cores misturadas, elas dão um destaque maior nas plantas. Eu não estou usando isso. Eu estou usando muita iluminação branca e tem um pouquinho de iluminação vermelha para poder atingir uma temperatura de cor legal. Eu expliquei muito bem num vídeo que eu fiz recentemente, vou deixar aqui na descrição também como que eu fiz a parte da iluminação. Então tem que ter a luminária. Outra coisa que você vai precisar ter também, e eu vou deixar uma listinha de equipamentos aqui nesse vídeo também, tá? Mais pra frente. Mas uma coisa que você vai precisar também é ter um filtro canister. Normalmente você pode ter filtro hang-on também ou pode ter aquele SUMP, mas o canister ele costuma ser mais recomendado porque você não tem queda da água, não tem perda de CO2, tá? Então acabam utilizando mais o canister. Que outra coisa que você precisa ter? Um termostato também, você também precisa ter um termostato para manter a temperatura da água. Geralmente num rio, num lago, você tem um volume muito grande de água, certo? Então a temperatura ela costuma não variar tanto, porque a água ela funciona como regulador de temperatura. Tanto é que em locais secos, em lugares, por exemplo, em deserto você vê a temperatura ficar muito quente durante o dia e muito fria durante a noite. E no aquário, por mais que nosso aquário seja, esse aquário aqui seja um pouco grande, ele é de 270 litros, 270 litros não é muito para poder evitar uma variação grande de temperatura, então daí a importância de você ter um termostato, tá? Outra coisa também, normalmente peixes ornamentais são de água quente, né? Então, por exemplo, o neon
Neon vem lá da Amazônia, que é um ambiente tropical, que é muito calor lá, né? Tem esse calor de 40, 45 graus. Para plantado, você geralmente não precisa colocar uma temperatura muito elevada. Você pode deixar aí nos 23, 24, 25 graus, tá? Mas é importante ter para poder manter essa temperatura. Aqui, por exemplo, onde eu moro, né, em São Paulo, tem dias que faz 40 graus. Agora tem dias que faz perto do zero. Já esse inverno aí teve dia que chegou a 3 graus, 5 graus, né? Então veja o tamanho da amplitude da temperatura, né? Às vezes no mesmo dia você tem amplitudes extremas aqui de 10 graus, 15 graus, sabe? Então é importante ter um termostato também. E aí no caso o termostato ele tem que ser um pouco acima do volume de água. Se você mora no Nordeste, se você mora num local que a temperatura é alta, talvez você possa ter um termostato aí que seja um pouco mais fraco, mas acho que de São Paulo para baixo já é legal você ter um termostato um pouco mais forte. Eu tenho um de 300 watts, não é só aquela conta que você deve fazer de watts por litro, tá? Você tem que fazer uma tabelinha que tem geralmente nesses aparelhos, você tem que seguir essa tabelinha. E aí aqui no caso deu 300 watts, deu perfeito porque eu tenho um hardscape aqui muito grande, tem muitas rochas, então o volume de água acaba não sendo tão grande, tá? Agora, outra coisa que você precisa ter, então, eu já falei do aquário, já falei das luminárias, já falei da filtragem, falei do termostato. Outra coisa que você precisa ter é o substrato fértil. E o substrato fértil ele é obrigatório no aquário plantado? Vou dar um tempinho para você comentar aqui embaixo se você acha que ele é obrigatório no aquário plantado ou não. Não, não é obrigatório. Não é obrigatório se você usar plantas que não se enraizam no solo. Então, por exemplo, existem as plantas anúbias, como essa daqui, que ela não se enraiza no solo, musgo de Java e diversas outras que elas não enraizam no solo, elas não pegam nutrientes do solo, elas pegam nutrientes da água. Então você não é obrigado a colocar um substrato fértil, porém a grande maioria das plantas utilizam nutrientes do solo, tá? E se você não colocar um substrato fértil também, talvez você tenha que colocar um pouco mais de fertilização líquida, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então talvez você vai precisar ter um pouco mais de fertilização líquida para poder suprir essa ausência de nutrientes que teria na água devido ao substrato fértil, tá? A substrato fértil, eu vou colocar uma telinha agora, mostrando como que eu monto, tá? Mas basicamente eu monto colocando uma camada fina de laterita, então eu coloco um pouco de cascalho, um pouquinho mais grosso, cascalho número 1, número 2, acho que é o número 2 que aparece aí, e depois eu coloco então o substrato fértil e a areia, ou então se eu tiver uma quantidade menor de substrato fértil, eu coloco a areia, e então coloco o substrato fértil por cima e depois a areia de novo, também pode ser. Tá? Eu acho muito legal os substratos férteis que tem agora no mercado, que ele não vira mais uma lama, como era de algumas marcas antigamente. Talvez você, se é aquapaisagista, aquarista aí de aquário plantado, você deve saber qual marca que eu estou falando. Antigamente essa marca fazia isso, hoje não faz mais, hoje é de boa qualidade. Mas com o substrato fértil preto, ele dá um destaque nas plantas, né? Então você vê as plantas crescendo, um carpete crescendo com substrato fértil embaixo, preto embaixo, você vê que elas destacam. E aí tem substrato fértil que ele pode ficar já na camada da água, tá? Poderia colocar ainda embaixo de tudo humus também, mas humus você tem um risco de na hora de você tirar uma planta, alguma coisa, essa planta ela acabar espalhando humus para todo o seu aquário e acabar então gerando uma infestação de algas, de intoxicação, alguma coisa assim, tá? As marcas de substrato fértil tem bastante, tem da Oceantec, tem da JBL, agora tem uma que estou falando muito bem, que é da Pocket River, que ela tem uma boa relação custo-benefício, tá, pessoal? Até eu perguntei aqui num grupo de aquário e falaram muito bem, mostraram filmagens e realmente coisas surpreendentes. Então essa marca aí, na próxima montagem que eu fizer, quem sabe eu vou utilizar dessa marca, tá? Mas tem muitas marcas boas no mercado. Tem a da Ada, que a da Ada é mais conhecida, só que ela também é bem salgado o preço, também bem carinha. Mas enfim, tem diversas marcas de substrato fértil para você utilizar. O que mais que você precisa ter? Hardscape que você quer montar, no formato aí do layout que você quer montar, você vai seguir basicamente duas linhas, tá? Ou você vai fazer
um estilo minimalista, como é o caso do meu, que o principal ponto aqui, o principal foco são as rochas. Então as rochas é o que destaca, tá? Ou você vai seguir uma linha mais de selva, jungle, uma coisa mais focada em troncos. Troncos você pode ter um pouco de rochas também, mas a predominância maior aí é de troncos no caso, então as rochas seriam menores, tá? Aqui o meu estilo é minimalista, então utilizei bastante rocha aqui, eu devo ter aqui uns 40, 50 quilos de rocha que eu fui comprando, fui procurando ofertas, porque tem alguns lugares que você paga R$ 40 no quilo dessa rocha, né? Então tem coisas aqui que eu achei por R$ 5 o quilo, sabe? Fui comprando aos poucos, montando, até que chegou nisso daí. Chegamos no CO2, vou falar brevemente. Ele é necessário caso você queira plantas muito exigentes, mas se o seu aquário for um aquário mais low-tech, com plantas que cresçam sem muita exigência, não tem nenhum problema não tê-lo. A última coisa que você precisa ter no aquário plantado: plantas. Exatamente, isso mesmo. Como é que você vai ter um aquário plantado sem plantas, não é mesmo? Você tem diversos tipos de plantas, tem plantas que são low-tech, que são menos exigentes, tá? Como a famosa pinheirinho, cabomba, enfim, tem muitos tipos de plantas aí. Tem a Hygrophila polisperma comum, que é uma planta bem pouco exigente também. E tem as plantas mais exigentes, como já a Monte Carlo, que é um carpete menorzinho, que seria esse carpete aqui. Ela cresce bem também, mas ela é um pouquinho mais chatinha. Já falei aqui de carpete, posso deixar aqui na descrição também qual o melhor tipo de carpete. Tem vários tipos de plantas que você pode ir testando, qual que você acha mais bonita, qual que você gosta mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, já deixa seu like também. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!